Olá família, sejam bem-vindos ao Na Cozinha com a Gazin. Vocês já sabem, esse programa eu trago para vocês dicas de produtos incríveis, impecáveis que tem na Gazin e receitas incríveis para você surpreender a sua família, os seus amigos, sua namorada, seu namorado. Então, aqui você vai aprender muita coisa. Pessoal, e hoje nós vamos trazer para vocês forno Fischer, pessoal. Um forno incrível, extremamente potente, com uma capacidade grande e, sem mais delongas, vou mostrar esse forno para vocês e depois passar para o que eu vou preparar. Gil, chega aqui, vamos mostrar comigo esse forno maravilhoso. Pessoal, aqui eu tenho o Gourmet Grill da Fischer, 44 litros, tá? Quais são os diferenciais desse produto? Para mim, tá? Eu que sou cozinheiro, eu prezo muito por temperatura. Aqui nós temos um forno com 320 graus de temperatura máxima. Pessoal, que forno elétrico que você já viu com essa temperatura? Eu nunca vi, tá? É um forno extremamente potente, tá? Algumas dicas aqui que nós temos. Esse forno possui um dourador muito bom, tá? A Fischer vocês já conhecem, foi o que começou, foi o precursor aí dos fornos elétricos com dourador. Porta de vidro duplo, então você pode encostar aqui, mesmo que ele está na temperatura máxima, não queima, tá? O timer, você consegue colocar aí até 2 horas, então uma receita mais longa, para você não ter que ficar se preocupando em voltar, colocar um pouco mais de timer. Iluminação, pessoal, automática, ligou o forno, iluminação vai estar ligada o tempo todo. E a bandeja esmaltada, pessoal. Qual que é a diferença da bandeja esmaltada? A questão de limpeza do forno é muito mais prática. Limpeza do forno muito mais rápida. Pode usar até alguma coisa direto na grade, vai pingar, você vai limpar raspando facilmente depois que ele esfriar. Isso é sensacional. Pessoal, forno Fischer você encontra na Gazin, tá? Vamos deixar o link dele aqui na tela, diretamente para você ler o QR Code, para você acessar e você ver o preço e as condições especiais desse produto na Gazin. E se você mora numa cidade que tem loja da Gazin, por favor, não perca essa oportunidade, dá um corre lá e veja esse produto. Você vai ver quão robusto, forte ele é, beleza? Então, de forno, pessoal, é Fischer. E o que nós vamos brincar? Qual que vai ser os preparos que nós vamos fazer hoje aqui nesse nosso forno da Fischer? Hoje nós vamos fazer rocambole de carne. Rocambole de carne, pessoal, nada mais é do que uma carne que nós vamos esticar, tá? Uma carne que nós vamos dar uma esticada nela e vamos rechear. Lógico, primeiro nós vamos temperar e tudo mais. Só que assim, é algo muito simples, muito fácil que eu vou ensinar para vocês e vocês no dia a dia aí vai poder fazer muitas variações dela, como se fosse, gente, nada a ver com pizza, mas pensando em recheio, você vai poder brincar com os recheios, tá? Hoje eu vou rechear com queijo provolone, vou rechear com calabresa, bacon e pimentão. Não precisa ficar anotando essa receita em específico, né? Porque você vai ter acesso aqui pela tela ao conteúdo, tá? Mas a ideia é eu te ensinar a base dessa receita e você replicar na sua casa com o que você tem na sua geladeira ou com o que você mais goste. Então, não adianta eu falar para você colocar pimentão e você não gostar de pimentão, entendeu? Ou algo do tipo, tá? Dessas variações, eu vou passar para vocês algumas outras durante o nosso preparo. Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, carne moída. A carne moída é sempre interessante ter um percentual de gordura. Aqui, no caso, eu estou usando 20% de gordura. Lógico, você não vai chegar no seu açougueiro. Eu sim, porque eu tenho hamburgueria, então o meu açougueiro ele é capacitado para me passar esses tipos de produto, mas você vai pedir algum corte como a 100. Ele já vai ter um proporcional de gordura de 20%. Uma fraldinha, ele tem um proporcional de gordura legal, bacana, tá? Qual que é a importância da gordura? Não vai ficar aquela carne seca, aquela carne farelenta. Até porque eu vou utilizar um aglutinante aqui, que é tanto o creme de cebola quanto a farinha panko, tá? Eu tenho que usar para dar liga e ele absorve umidade. Então, se eu não colocar nada que vai dar suco ou que vai dar umidade para essa carne, vai ficar uma coisa muito seca. Então, aqui no caso, eu não indico fazer com patinho, tá? Pessoal, hoje não é dia de comida fitness, hoje nós vamos brincar com um pouquinho mais de sabor e gordura, tá? Então, primeira parte, aqui a nossa carne moída. Vamos seguir aqui com o nosso tempero. Pimentinha do reino, moidinha na hora. Pessoal, pimenta do reino moída na hora é outro sabor. Ah, Matheus, eu não tenho moedorzinho de pimenta do reino. Pode fazer no pilão, quebra no pano. A minha avó quebrava no pano de prato, enrolava no pano e pegava um macetadorzinho de carne, alguma coisa do tipo, ficava batendo, na hora que tirava ele tava aquele aroma incrível. Cebola, pessoal,
qual que é a importância da cebola aqui no nosso prato? Ele vai soltar líquido, né, conforme ele vai cozinhando, e vai dar umidade para a nossa farinha panko, que dela não vai puxar toda a umidade da carne. Então a gente tem que pensar nisso também. Não gosto de cebola, posso fazer sem? Pode, mas não vai ficar igual. Então, cebola, creme de cebola, farinha panko, uma pitadinha de sal. Pessoal, eu vou amassar agora e depois eu vou experimentar para ver o ponto de sal. Porque a nossa farinha panko não, a nossa creme de cebola, né? Ele já possui sal, então eu não posso colocar tanto sal assim. Só um momentinho, vou direto com a mão mesmo. Ó, aqui a intenção dessa massa, ela é pegar uma liga boa, tá? Ela vai ficar um pouco mais densa, mas com uma liga boa. E para ela não rachar, ela não quebrar durante o processo de cocção dela. Então, aqui nós vamos seguindo com essa nossa massa. Essa massa, pessoal, é a mesma massa que você pode fazer um polpettone, massa que você pode fazer um bolinho de carne frito. Nossa, que ideia boa também, fazer um bolinho de carne aqui. Pessoal, qual que é a diferença do polpettone para almôndega? Polpettone a gente acaba recheando ele com queijo, né? E almôndega não. Ó, aqui já estamos com a nossa massa praticamente no jeito. Vou experimentar aqui o sal. Para mim falta um pouquinho de sal. Ótimo. Seguimos. Amassando aqui para incorporar todos esses temperos, incorporar o sal que eu acabei de colocar. E vamos. E assim, gente, segue a sua receita de tempero. A única dica é usar uma cebola para dar líquido e usar o creme de cebola para dar liga, tá? E a nossa farinha panko que vai fazer a vez do pão amanhecido, que o pessoal geralmente umedece ele para colocar, né? No polpettone, na almôndega, geralmente se usa. Então, aqui já amassei a nossa carne. Vou passar aqui um papelzinho na mão. Ó, dica que eu dou para vocês, pessoal. Vocês podem tanto esticar no plástico filme, ou eu gosto de esticar no pacotinho de mercado, né? Pacotinho de freezer que fala. Por quê? O pacotinho ele já é quadrado, ele já tem um formato. Então você não precisa ficar modelando tanto. Então aqui nós já vamos com a carne. Ó. E aqui mesmo eu já vou esticando ela. Vamos esticando essa carne. Até ele ficar quadradinho, bonitinho, bem ajeitado. Ó, já. Simples, rápido e prático. Nós temos já praticamente a nossa carne já esticada, tá? Então, sem muita sujeira, sem muito trabalho, sabe? É bem prático. Tá, então agora vou pegar uma faquinha. Vamos abrir aqui o nosso pacote, pessoal, mas eu vou abrir somente aqui pela lateral, porque esse pacote ele vai me servir de apoio também para eu enrolar. Então, vamos abrindo aqui, para eu ter acesso à parte interna dessa nossa carne e poder rechear. Então, parte do recheio. Como que nós vamos brincar? Pessoal, aqui é seu gosto, tá? Aqui o recheio, no caso que eu estou fazendo agora, azeitona, dá uma espalhadinha. Vamos colocar aqui, ó, pimentão. E ó, a ideia também, pessoal, se você colocar tudo mutuado num canto só, ele vai virar um bolo de carne
que vai ter o recheio num canto só. Eu prefiro espalhar, porque daí você vai ter várias camadas de recheio. Então, e a parte mais solta eu prefiro colocar primeiro, né? Que é esse caso. Aqui, bacon. Porque bacon é vida. Calabresa. Calabresa. Aqui essa parte final eu deixo ele um pouquinho mais solta, porque ela vai... é o que vai fazer o fecha, né? Aqui eu coloco queijo provolone. Pessoal, como eu disse, essa daqui é uma das ideias, mas você pode brincar na sua casa com o jeito que você quiser, tá? Caso você queira fazer com uma rúcula, um tomate seco, eu quero fazer recheado de cogumelos, pode fazer. Eu quero fazer recheado com carne seca e requeijão, deve ficar maravilhoso, tá? Então, essa daqui é uma das ideias, tá? Então, aqui vem e vou fechando esse nosso bolo de carne e vou puxando aqui, ó, o nosso pacote. Ó. Enrolamos, fechamos bem aqui o nosso pacote. Pessoal, vou trazer ele mais aqui para o meio, porque aqui eu vou conseguir dar um aperto melhor para ele e enrolar. Enrola, enrola. Ideal, pessoal, se você puder fazer esse processo e deixar na sua geladeira por pelo menos uma horinha, ele vai firmar mais ainda a carne, tá? Aqui no caso, não temos tempo, então vamos direto para a nossa assadeira. Então, desfaz o rolo. A parte da emenda, pessoal, vai ficar para baixo na forma, tá? A parte da emenda fica para baixo na forma. Opa, vou trazer para cá. Ficar para baixo na forma. Damos mais uma ajeitadinha. E agora uma parte que eu gosto muito. Bacon. Quem não gosta de bacon, né, gente? Então, eu vou colocar fatias de bacon cobrindo o nosso rocambole. Fatias de bacon. Isso é do meu gosto, tá, pessoal? Você pode fazer na sua casa com bacon, sem bacon, você pode fazer fechado da maneira que você quiser, tá? Pode finalizar com queijo também. Vamos ajeitando ele. Aqui no final eu vou passar um pouquinho de bacon assim, ó. Para ele ficar bem fechadinho. Aqui mais bacon. E vai dando uma puxadinha aqui assim para baixo, para ele ir realmente enterrando dentro do nosso rocambole. Tá? Pessoal, bacon fatiado ultimamente é bem fácil de encontrar, tá? Até mesmo o seu açougueiro aí. Se for açougueiro gente boa, né? Se for amigo do açougueiro, então você consegue ir com ele. Ou em alguns supermercados também encontram bacon fatiado. Pessoal, tem como isso aqui ficar ruim, gente? Tem como ficar ruim? Uma carne que já é boa, recheada com coisa boa, feito de um jeito bom, num forno bom, comprado num lugar bom. Não tem erro, não. Então, ó, vamos prendendo. Pessoal, o importante de colocar bacon nessa ponta aqui é por conta do queijo, tá? Senão o queijo ele vai dando uma vazada, e ele vai vazar de qualquer jeito, tá? É natural do queijo isso, que ele vai ficar mais fluido, né? E assim, pessoal, nós temos o nosso rocambole já pronto para ir para o forno, tá? Ele fica lindo, maravilhoso, belíssimo, assim como o nosso forno da Fischer, que nós colocamos aqui numa temperatura máxima de 320 graus, instalando, pessoal, forno quente com o grill ligado. Por quê, pessoal? Aqui eu quero que ele asse sem cozinhar, entendeu? Então, dessa maneira,
eu vou ter o melhor do que esse forno consegue me entregar, do melhor que o produto pode ter, que ele não vai soltar água, não vai ficar aguado, ele vai ficar saboroso, suculento, totalmente grelhadinho e com bacon crocante, do jeito que nós gostamos, beleza? Pessoal, tô indo para um rápido intervalo, nós já voltamos e mostro para vocês como que ficou delicioso e lindo esse nosso rocambole. Aguarda aí!